Jesus, agradecer a todas as benesses que nós recebemos e que muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, passa tão ligeiro e a gente assim não se dá conta. Nós queríamos agradecer, Jesus, pela vida, por mais um dia na nossa reencarnação. Nós queríamos agradecer, Jesus, por podermos abrir os olhos de manhã sem dor, nos sentindo bem. E muitas vezes a gente até estraga esses momentos felizes se queixando, porque nós pensamos nas coisas corriqueiras, na pilha de trabalho que nos espera durante o dia. Mas a gente tem saúde, Jesus. A nossa saúde é o dom mais precioso que nós poderíamos ter. Muitas vezes, Jesus, eu me lembro do Chico Xavier, na romagem dele, tanto sofrimento, tantas doenças, e sempre muito resignado, mantendo aquele pensamento positivo no futuro. E quando acontece alguma coisa conosco, muitas vezes, como é difícil de nós mantermos aquele pensamento de que tudo vai melhorar, de que as coisas vão para frente. Então, Jesus, pela nossa vida, pelos nossos encontros todas as manhãs, pela bênção que nós temos de estar estudando juntos, esses momentos maravilhosos de congraçamento, em que os espíritos da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré visitam as nossas casas e estão nos tratando, o nosso muito obrigado. Não é porque nós não vemos eles aqui, eles estão aqui nos atendendo. Que Jesus esteja sempre junto conosco e vamos estudar, que é a melhor coisa que se pode fazer, um presente de Deus. Que assim seja, um abraço. Então, bom dia a todos. Hoje, 14/1/2015, a segunda parte do segundo capítulo do livro Devassando o Invisível, escrito pela Dona Ivone do Amaral Pereira, inspirada muitas vezes, como diz ela, intervenção do Dr. Bezerra de Menezes, às vezes o Espírito Charles. E nós vamos continuar o capítulo que se chama Como se trajam os Espíritos. Ela, primeiro capítulo, ela desdobra a realidade do mundo espiritual, confirmando com bases doutrinárias, desenvolvendo seu pensamento com base doutrinário, sobre a realidade do mundo espiritual como estrutura, como estrutura de cidades, como organização social, e agora, pessoalmente, como eles se trajam, porque tem quem diz que viu o espírito A de túnica, outro diz que viu o espírito B de paletó e gravata, outro diz que viu o espírito C vestido de soldado, muitas vezes com a pólvora ainda da guerra nas mãos. Então, e que mistério é esse, Onde é que eles vão arrumar a estrutura para estarem vestidos assim na realidade do mundo espiritual? E aí, continuando o capítulo, porque nós já começamos o capítulo a semana passada, essa é a segunda parte, continuando o capítulo, a leitura aqui onde nós estávamos, vou ler para vocês e depois, na leitura, eu vou ler para vocês e depois a gente entra no pensamento. Porque nós vamos falar agora, de fato, de alguns episódios de aparições de espíritos. Fica interessante, porque quando contam causos, nós conseguimos imaginar mais como é aquela situação. Certa vez, o espírito de um jovem que aparentava 18 ou 20 anos de idade apresentou-se à nossa visão, todo envolvido em ataduras de gaze, da cabeça aos joelhos, braços, mãos e rosto. Chorava. E um cheiro forte de iodofórmio anunciou sua presença antes mesmo da materialização. Compreendemos que seu trespasse se efetivara por uma explosão e que falecera no hospital, pois o panorama dos acontecimentos relacionados com a desencarnação da entidade comunicante, ou mesmo
passagens de seu drama íntimo são revelados ao médium através das suas próprias irradiações, entre parênteses, ou de sua aura, fecha parênteses. O que produz intuições quase instantâneas, espécie de conversação telepática ou vibratória, que desvenda as cenas e enseja esclarecimentos para o que se há de tentar, a fim de minorar a sua aflição. Vou dar uma pausa aqui, porque é interessante a gente assinalar essa questão, porque quando nós conseguimos perceber um espírito comunicante, muitas vezes você consegue perceber o drama dele, que às vezes ou você vê numa tela mental rapidamente, ou você sente através da própria vibração. Então você consegue perceber através da vibração, né, como ela fala, ou através de pequenas telas mentais, assim, rapidamente, igual a gente usa essa expressão de ver por dentro, a situação do espírito, como foi o desencarne, os seus dramas íntimos, o porquê que se angustia. E aí você sabe a situação da entidade. Quando você está trabalhando em uma reunião mediúnica, essa percepção, essa sensibilidade de perceber é interessante, porque você pode já preparar, por exemplo, o doutrinador, se podemos chamar assim, ou o conversador, ou o esclarecedor, sobre a situação do espírito. Tipo, nesse caso, a Dona Ivone vai lidar com ele diretamente, não é em uma reunião mediúnica de trabalho de desobsessão, ou de socorro espiritual, para quem gosta de chamar assim, mas é dela com ele. Mas nesse caso, numa reunião, você pode já dizer assim, olha, eu estou percebendo, nesse caso, que é um espírito que talvez tenha desencarnado em uma explosão, se percebe um cheiro de iodo muito forte, eu percebo atado, estou vendo que explodiu em tal situação, ele está angustiado porque ele está procurando a família, né? Você descreve a circunstância. Por quê? Porque você fazendo isso, você consegue até perceber na situação dele se ele é homem, se é mulher. Você facilita o trabalho do conversador ou do esclarecedor para que ele possa criar um elo até de intimidade e ajudar melhor. Se é homem, se é mulher, vai saber mais ou menos o drama dele, ele vai se adequar à necessidade do espírito sobre aquele ponto de vista ali, fica mais fácil. Então a Dona Ivone descreve para nós essa possibilidade e ela continua. Como sempre, em presença desse espírito, ou seja, ela tem a prática de fazer isso, esse espírito só foi mais um. Como sempre, em presença desse espírito, procuramos fazer leitura amena e esclarecedora, convidando-o a ouvi-la, o que fez com que o grande respeito e atenção. Oramos juntos e conversamos depois, embora ligeiramente. E tivemos a satisfação de vê-lo sorrir e agradecer ao se afastar. Então ela fazia um trabalho, sendo ela uma médium vidente, que foi, Dudu, levantou o dedo. Sendo ela uma médium vidente, ela tinha esse contato de mais intimidade com os espíritos. Sendo ela também, vamos assim abrir uma parêntese para falar da vida da Dona Ivone. A Dona Ivone não tinha as atribulações de uma família, por exemplo. Então a Dona Ivone não tinha um marido para tomar as atenções dela. Ela não tinha filhos a requisitar sua presença o tempo todo, nem netos. Então a Dona Ivone não tinha esse laço estreito de família que chama você a viver o homem do mundo. Então a Dona Ivone vivia o homem do mundo, mas vivia numa interação mais profunda com os espíritos. Então quando você vê-la relatando a sua vida íntima com os espíritos, é assim, poxa, a Dona Ivone tinha essa intimidade, eu queria ser assim. Porque a Dona Ivone tinha essa missão, provação, como ela disse que era uma provação, era uma mediunidade de expiação, diz ela, mas ela criava uma vida social com esses espíritos, porque a mente dela era mais aberta, as suas percepções eram mais abertas para encarar esse tipo de situação. Então, para ela conseguia adequar o seu tempo. O Chico também.
apesar de lidar com pessoas sofredoras e trabalhar fora de casa. Mas a Dona Ivone não, a Dona Ivone costurava. Vocês imaginem quem está dentro de casa sem essa tribulação familiar de viver o homem do mundo dentro da família, costurando. Ela pode estar costurando, um espírito aparecer para ela fazendo a costura dela, pode estar fazendo uma prece em voz alta, não é? Pode dialogar com o espírito. Vocês conseguem perceber que tem uma diferença entre uma médium que vive a vida do dia a dia pela sua tarefa família, aquela tarefa família não teve naquela encarnação, ela pode ter uma vivência espiritual mais profunda. Por isso que, quando as pessoas ficavam chamando ela de missionária, aqueles elogios que muitas vezes os médiuns recebem, ela rejeitava. Não, eu não sou missionária. Eu tenho uma mediunidade de provação, e ela vai dizendo as suas questões. O próprio Pedro Camilo, que nós trouxemos aqui para estar conosco na inauguração do estudo, se assim podemos dizer, ele dizia assim, que a Dona Ivone não casou, não foi porque não quis, foi porque não mereceu. Na verdade, ela desejava ter uma formação familiar, mas era das escolhas suas com a espiritualidade ela não ter isso. Uma formação familiar, porque quando ela teve de outras vezes, ela não valorizou, entendeu? Então não é que ela renunciou à vida de mulher, aquela coisa, não. Ela não teve porque não pôde ter mesmo, certo? Por que isso? Estamos desmerecendo a Dona Ivone? De jeito nenhum. Estamos só entendendo que a Dona Ivone, como um personagem encarnado, era igual a você. Era igual a vocês. Só que ela tinha uma força de vontade de regeneração, uma coisa que você também pode ter. Você que nos ouve, vocês que estão aqui. Qualquer um pode ter. A Florzinha colocou ali para nós. Observamos a dinâmica da vida dela. É uma outra estrutura de vida. Cada ser humano tem uma estrutura de vida. Então ela podia... algumas coisas nós podemos copiar, viu, gente? Ela dá muita dica, por exemplo, de como agir. Dá muita dica que dá para a gente adequar a nossa necessidade de vida. Então, né, Flor? Se observa nela a sua vivência, como é que ela viveu, como é que ela se comportou. Por que eu digo isso? Porque reparem que estrutura de trabalho dela do dia a dia. Que não quer dizer que nós devemos ser médiuns somente no dia da reunião mediúnica. Nós somos médiuns todos os dias. Uma determinada vez recebi uma mensagem e foi feita uma pergunta a essa entidade sobre como ter um comportamento, como trabalhar melhor com a mediunidade, como se colocar à disposição da mediunidade. E aí a entidade fez toda a sua declaração, no final conclui que a melhor mediunidade é a mediunidade da caridade. Você intervir o amor divino para o outro. Não é somente no momento que você tem a intervenção com os espíritos, porque você pode intervir com os espíritos o tempo todo. Inclusive quando você se inspira para poder aconselhar um amigo, por exemplo. Você sabe que vai conversar com um amigo, você pode fazer uma oração pedindo a Deus inspiração, uma presença amiga e aconselhar um amigo, por exemplo. Será que você não está sendo médium ali? Será que você não vai estar sob inspiração e não vai dizer a palavra certa na hora certa? Não é para aquele companheiro? Será? Porque às vezes a gente pensa que ser médium é só da passividade total, perder a consciência, pegar um papel e sair escrevendo. Mas será que nós não é, Maria? Não estamos sendo medianeiros o tempo todo? Então, o ser médium é ser médium o tempo todo. É como o ser espírita. O ser espírita não é só estar aqui. É ser o tempo todo. Não é que nós vamos criar, como diz o Haroldo, e eu concordo nisso com ele 100%, até mesmo quando a gente ora por alguém. Apesar que, Isa, você está doando energias
energias suas é uma pessoa quando você está em oração, mas você pode estar tendo intervenções em oração. E um outro espírito, sem você saber, está somando a sua energia que você está jogando para a pessoa com a dele. E nesse meio tempo você está intervindo, você nem sabe. O Haroldo disse uma coisa em uma palestra recentemente. Agradeço até a Maria, foi a Maria que postou, sobre os 500 da Galileia. E aí ele disse, eu falei, sou de acordo com ele, porque ele diz assim, que o maior erro nosso nos séculos foi distinguir o momento de oração do momento de vivência, ou seja, eu sou servo de Deus quando estou no templo, mas eu sou um homem do mundo quando eu saio do templo, certo? E isso foi o nosso erro durante séculos, talvez até hoje. Então eu sou um servo de Deus o tempo todo. Eu sou um servo de Deus quando eu estou no templo, mas o templo Jesus não disse que é o nosso coração. Então eu sou o templo, eu tenho que ser o tempo todo. Eis aí o entendimento da realidade de vivência espiritual. Viver no mundo sem ser do mundo. Isso quer dizer que o mundo não tem que te pertencer. Não é? Você está em oração e, como diz o próprio Evangelho, a melhor oração é a prática. E é nesse dia a dia que nós somos médiuns, não é o tempo todo. Ju, olha que coisa mais linda do mundo, como todos nós médiuns, né? Todos nós somos médiuns. A mulher materializa o espírito por 9 meses. Você quer mais? Materializa o espírito por 9 meses e depois continua sendo medianeira de Deus, doutrinando a vida inteira. Qual mãe, qual pai que não quer ver seu filho bem, que não fica orientando, né, direcionando? Olha que coisa mais linda. Você está doutrinando, você está usando a tua mediunidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. É desde quando você faz um serviço bem feito, inspirada. Olha, eu semana passada tive inspiração de fazer aquele prato. Com certeza tinha não é? Tinha uma pessoa ali, um espírito me inspirando, né, me ajudando a fazer o almoço com tanto amor, com tanto carinho, colocando ali, não é? Exatamente. Isso, olha que coisa mais linda, gente. A gente tem que perceber isso. Inspiração, né? A mediunidade é neutra, a gente que tem que estar tomando ali o caminho certo. Dudu, pois é. Então, ai, coisa boa. É assim, a gente tem que parar, observar e direcionar para o bem, para a luz, para o amor de Deus, né? Tô descendo, Juju, era isso que eu queria comentar. Um beijinho, vai lá. Somos médiuns, como a Maria diz, como diz a resposta da pergunta 495 do Livro dos Espíritos. Eu aconselho sempre vocês voltarem lá, não é? Para vocês observarem essa resposta, uma resposta emocionante. E aí, o Espírito de São Luís diz, é aí que nós todos somos médiuns, essa intimidade dos melhores amigos que se criam com o Espírito protetor. Não canseis, olha só, não cansei de nos evocar com as suas perguntas. Olha que coisa linda, estamos à disposição de vocês para o bem. Olha que maravilha, né? Vamos lá. Mas vão ter os médiuns mais ostensivos, logicamente, aquilo que o próprio codificador diz, que reservemos o nome médium, aqueles que trabalham mais ostensivamente, que têm mais uma comunicação direta, tá bom. Mas no sentido geral, nós estamos em contato com a espiritualidade o tempo todo. E aí que tá, ou para o bem ou para o mal. Mas voltando ao foco do nosso estudo, que é a Dona Ivone, e o trabalho dela, de como ela estruturava o trabalho dela, que nós podemos pegar exemplos e trabalhar com isso. Eu já estudo a Dona Ivone já tem muitos anos. Não tem assim décadas, mas deve ter uns 6, 7 anos. Então, algumas situações da vida dela eu adaptei para mim e tem dado certo.
tipo o caderno de nomes, de prece. Ah, mas eu oro do mesmo jeito, mas o caderno é muito bom. O caderno é muito bom porque quando você vai passar a página, você não esquece. Você assinalar a situação da pessoa de desencarne ou de aflição daquela pessoa. Quando você tem uma coisa material, tipo um caderno, mais palpável, já que nossos sentidos têm que ser tocados, né? Fica mais fácil focar. É muito mais fácil focar um trabalho quando você tem uma coisa palpável. Então é também importante. Esses momentos de orações com o Evangelho, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o capítulo 6, o Consolador Prometido do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é focar naquilo ali, nos nossos momentos de família. Aí se vocês disserem, poxa Ju, mas eu não gosto de ler. Ah, mas eu não tenho paciência. Ok, encontra o audiobook. Tem um audiobook, bota o audiobook enquanto estiver fazendo as suas coisas aí. Né? Enquanto estiver fazendo as suas coisas, seja quais elas forem. Colocar em CD hoje é a coisa mais fácil do mundo. Bota dentro do carro, na hora do trânsito. Vamos substituir. Eu tenho uma amiga que ela adora aqueles programas de criminal science. É aqueles programas americanos de desvendar crimes, assassinatos. Ela adora. Mas eu gosto. O problema é que ela tem desenvolvido a mediunidade, está muito sensível. E o que é que acontece? Depois de um tempo sem ver, deu uma de assistir antes de dormir, teve uma noite horrível. Conversando com ele, você tem que deixar. Ah, mas eu gosto, mas tem que deixar. Tem que deixar, gosta como for. Não é saudável. Não é saudável, porque nem tudo que a gente gosta, mas eu gosto, é saudável. Nós temos que distinguir o que são as boas paixões e as más paixões. Se uma coisa me faz mal, não é útil, vamos jogar fora por mais que eu goste. E é desenvolvendo esse sentido aí, não é? Essa peneira, né? Que nos ajudam a distinguir as coisas, que a gente vai substituir. Então vamos substituir. Vamos substituir por coisas boas. Então, no lugar do Criminal Science, vocês vão ouvir o audiobook do Evangelho. Vocês vão ler o Evangelho. Não é? Fica com vontade de comer, né, Dudu? Eu, se passar livro de receita, eu fico com vontade de comer. Ah, meu Deus do céu. Mas também são boas paixões. Na verdade, as paixões são boas até o momento de um certo limite. Quando ela passa do limite, ela vira má. Dona Edna, que bom, viu? Então nós estamos falando de nem tudo que a gente gosta, Dona Edna, é bom. Porque às vezes a gente gosta de algumas coisas e aquilo não é saudável para nós. Né? Então nós substituímos os nossos gostos se aquilo está passando do limite e está saindo do nosso controle. Nessa substituição. Então vamos acrescentar nos nossos horários, no nosso dia a dia, tempo para isso. Nós temos que ser vigilantes de nós mesmos. Porque não adianta fulano, beltrano dar conselho. Vocês vão entender nisso. Mas eu estava falando do Haroldo. Que o Haroldo tinha dito essa coisa do templo. E que nós podemos transformar a nossa vida do dia a dia nesse templo. Então, se você é um eterno observado, reparem bem, e vocês estão trabalhando com mediúnica, principalmente quem já está trabalhando com mediúnica, vocês já pensaram, vocês assistindo o programa de crime, o povo lá sendo esquartejado, autópsia e tudo, crimes hediondos, você lá se deliciando naquilo, e uma entidade, coitada, que foi assassinada, que sofreu crimes horríveis, assim, Ave Maria, esse médium aqui é sedento de sangue, Deus me livre, o cara tá lá no maior sofrimento espiritual, e você se deliciando com aquilo ali. Não é? Já pensou que situação? Vocês querem ver outra coisa? Eu vou mexer aí no inconsciente de vocês, mas observem bem. Vocês estão assistindo aquele filme que é um pouco mais picante. Mas aí você gosta.
Ah, mas é tão gostoso, assim. Aí você começa a se envolver com as entidades também que gostam, muitas vezes estão vinculadas àquilo ali por sofrimento. Aí você começa a ter perturbações. Não tem nada de mais gostar. Só que a questão é, esse gostar me convém? Esse gostar me convém? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, diz o próprio Paulo de Tarso. Nós temos que estar... Olha, a dona Edna disse que ontem no grupo espírita que ela coordena e frequenta, tem escrito tudo voltado ao médium visado. Nós somos visados, porque nós vamos ter responsabilidade. Aí, você está lá na mediúnica, se coloca à disposição do trabalho, mas as entidades que estão vinculadas com você, Ave Maria, confiança que eu tenho nessa pessoa que estava assim, que estava assado, que estava assistindo aquilo outro e achando bom até. Ou, por exemplo, as cenas de crime que passam nos jornais nacionais da vida e que você quer dar um de justiceiro, achando que o infeliz do criminoso tem que passar por altos sofrimentos e o pobre do criminoso arrependido, que vai se comunicar com você no dia seguinte, vai ter confiança de se comunicar com você, não vai ficar angustiado de pedir ajuda no ambiente que você frequenta? Sim ou não? O que vocês acham? E aí? Você falta de caridade com isso ou não falta? Vocês entendem? Aí quando for no dia seguinte, que apareceu... Então, pois é, né, Diana? Diana disse que não ia. Eu não ia, você ia confiar? Deus me livre. Eu vou me manifestar lá por Dudu. Coitado Dudu, pega ele, pô. Ele tá aí que tem raiva de criminoso, meu Deus, e eu que fui criminoso, ele não vai deixar, sei lá, e vai ficar inseguro, né? Aí a espiritualidade vai dizer, meu irmão, confie. Muitas vezes nem consegue falar com ele, porque ele tá tão... Às vezes inspira, mas ele vai ficar com o pé atrás. Vai existir uma insegurança. E os benfeitores estão dizendo para nós isso o tempo todo. Então, como diz o Haroldo, isso é uma explicação excelente, a nossa vida é feita de controle. A nossa vida, mas isso é fanatismo, é porque é cômodo. Nós nos vinculamos durante séculos, diz o próprio Haroldo, séculos, rezando por obrigação e fazendo, como diz na Itália, i comodi nostri, fazendo aquilo que bem nos interessava por comodidade fora dele. Nós chegamos a uma maturidade espiritual que não dá mais para ser assim. Que nós podemos fazer sim, mas sem a consciência de estar fazendo, né? Evitando ao máximo. E quando fizer, correr para regenerar. Correr para se consertar. Porque os espíritos nada são, nada menos do que pessoas. Pessoas que necessitam ser esclarecidas, que necessitam estudar, que necessitam serem socorridas. E essas pessoas estão vinculadas a nós, a vocês. Espíritos existem que frequentam vocês para estudar. E que estão aqui também, junto com vocês, nesses horários. E que depois talvez nem se interesse pela vida do cotidiano de cada um. Mas que vem de propósito ouvir. E muitas vezes agem com imaturidade. Mas a menos tem interesse. Dona Edna diz, nós devemos nos preparar a vigiar 24 horas. Com certeza. Apesar de não ser fácil. Ah, Juliana, mas é uma fórmula mágica. A gente não é. Não é, porque senão a gente não tá aqui, né? Mas, de qualquer jeito, é um sobreaviso. Principalmente para quem trabalha com mediunidade. Principalmente para quem trabalha com mediunidade. Porque quando você decide trabalhar com mediunidade e o médium cristão... Na verdade, a mediunidade é feita para trabalhar para o bem. Mas é neutra e a galera usa com livre-arbítrio. Diz o próprio livro, o Espírito de Verdade. Se ele fala no livro dos médiuns, ele falou no Evangelho, a mediunidade é feita para aquilo ali. Se você desvirtua... Hoje está difícil, né? Mas talvez não seja nem um computador. Diz para Cláudia que às vezes é o programa online que está fazendo isso, porque está acontecendo também com a dona Edna. É o Paul Talk Express. A Maria diz para nós, com certeza tem que cuidar em todos os sentidos, desde alimentação, pensamentos, atitudes e ações, com certeza. As observâncias, né? Os nossos pensamentos íntimos,
os nossos apetites sexuais. Vocês estão pensando que isso não pesa, não é? Por isso que ser espírita e ser médium pessoas correm muitas vezes. Não, é muito difícil. E dá o seu livre-arbítrio, faça como você quiser. Depois sua consciência que responda, porque eu não estou sabendo lá o que o Dudu está fazendo da vida dele, a Maria não está sabendo da minha e nem eu dela. E assim sucessivamente, não é? Então você tem a liberdade de fazer o que quiser e você vai ter que lidar com a sua própria consciência. Então, falando do perfil do médium e tal, vamos voltar para a Dona Ivone, que foi uma médium exemplo, e o comportamento dela. Nenhuma conquista humana, nenhum prazer ou alegria deste mundo se poderá comparar à felicidade de um médium que já se viu envolvido em tarefa desse gênero. O consolo que ele próprio recebe, se sofre, a doçura inefável de que se sentir invadir ao verificar que conseguiu auxiliar um desses pequeninos a quem Jesus ama e recomenda. Ultrapassa todas as venturas e triunfos terrenos. É como se ele próprio, o instrumento mediúnico, houvesse mergulhado em vibrações celestes, através das lágrimas do sofredor, do invisível, aos quais procurou enxugar. Evidentemente que um serviço dessa natureza, realizado por um médium desacompanhado de colaboradores, nem será de fácil realização, nem deverá ser encetado levianamente. Será antes espontâneo, provocado e dirigido tão somente pelos instrutores espirituais, assim mesmo, quando acharem o médium em condições vibratórias adequadas para o feito. Parece que o médium, então, é imunizado de perigos por processos que escapam à nossa compreensão, o que indica não dever ele jamais desejar ou provocar semelhantes experiências. Ao demais, antes que tais labores sejam confiados à responsabilidade de um aparelho mediúnico, será necessário que ele se tenha preparado longamente através de um tirocínio ininterrupto, que se tenha desprendido muitas vezes do mundo e de si mesmo, através de renúncias e dolorosos testemunhos, de forma a que o coração, ferido por dores inconsoláveis na terra, esteja preparado para a compreensão exata dos lides do invisível. Então ela diz, esclarecendo aquilo que eu tenho dito para vocês um pouco antes, de existir a preparação do dia a dia, de você ser um médium da vida, não só no momento do contato mediúnico, porque falar com os espíritos é também falar com espíritos encarnados, lidar com as nossas dificuldades, lidar com as pessoas que nos desafiam a paciência, lidar com todos que muitas vezes entram na nossa vida como algozes, mas que no fundo, mesmo sem a pessoa saber, é um benfeitor. Então é nesse dia a dia, é lidando com a caridade, é socorrendo quem precisa. Não só materialmente, porque muitas vezes a gente se acha a ideia que socorrer as pessoas é dar de comer para elas, dar agasalho. É isso também, porque isso está ligado à caridade da beneficência. Mas os espíritos explicitam isso para nós dentro do Evangelho, que a caridade moral está na possibilidade de todos de as executar. É a disposição de ajudar o outro, é a compreensão do patrão, é a compreensão da mãe, é a compreensão do filho difícil, é a compreensão do marido algoz ou dos ex-maridos algozes. Porque depois disso, quando você se sentar numa mesa mediúnica, você vai ser um trabalhador bem escolhido. É um tirocínio. Você sabe o que é tirocínio? Estágio. Experiência feita de estágio. Muitas vezes, isso eu aconselho a vocês, de prática, quem está trabalhando com mediunidade, vai lá bater na porta daquele vizinho chato, tenta dar para ele um bolo. Sabendo que talvez ele diga, não precisava não, quero não. Correndo o risco de tomar o não. Tenta fazer isso. Entendem? E aí, vocês vão conseguir fazer um estágio de paciência de tudo isso que eu tenho dito. E a Dona Ivone diz isso. E ela diz também,
Não é aconselhável pegar um trabalho desse com leviandade. E o trabalho que ela quer dizer é até a comunicação direta com os espíritos através da evidência. Quem não ficar evocando tal e tal para ver, arriscando fazer experimentações mediúnicas por leviandade. Vocês sabem o que é leviandade nesse sentido aqui? Você querer estar experimentando a mediunidade só pela curiosidade, certo? Então essa é o sentido de leviandade que a Dona Ivone tenta frisar. A mediunidade como santidade. Ora, a mediunidade também, eu faço questão de deixar isso aqui claro, não serve somente para socorrer os espíritos. Ah, mas trabalha só com desobsessão. Porque você, muitas vezes, através das dores dos espíritos, muitas vezes não, tá? Conversando com a Maria semana passada, é assim. Lidando com as dores dos espíritos, você se fortalece moralmente para trabalhar como encarnado. Porque você vai pensar isso 1000 vezes antes de agir, porque você está vendo a dor do outro. Mas a mediunidade também serve para ter contato com os benfeitores. A mediunidade também é a mediunidade para você receber conselhos, coisa muito pouco trabalhada no movimento espírita hoje. Você tem momentos de beatitude, de contato com a espiritualidade superior, não é? De aconselhamento. Existem alguns centros que trabalham com isso. Mas nós podemos criar esses momentos. Nós podemos, sem achar que está cometendo um pecado ou que está fazendo uma blasfêmia, porque isso ainda é uma infantilidade religiosa dos nossos atavismos religiosos, certo? Então, comuniquem-se com os vossos espíritos protetores. Pergunta 495 do Livro dos Espíritos. Converse, evoque mesmo ele. Chame por Deus primeiro e depois chame seu espírito protetor. Como é que eu vou saber, Ju, se é meu espírito protetor? Estudem o Livro dos Médiuns. Não existe médium sem estudar o Livro dos Médiuns, que é subtítulo Manual dos Evocadores. Não pode existir estudos de doutrina espírita sem ter estudo de Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vai. O céu, o inferno e a Gênese. É difícil, é complicado. Mas estudem o Livro dos Médiuns, dessequem ele. Que vocês vão entender, que vocês vão reconhecer uma comunicação pelo seu conteúdo. É bom, lhe aconselho bem. Então pode ser ele, ou pode ser outros espíritos familiares. Você conhece pela linguagem, pela postura do espírito, pela educação do espírito. Espírito também tem que agir com educação. Se como você percebe pelas energias, pelo bem-estar que lhe gera aquilo, pela emoção, pelo bater do seu coração. Muitos fenômenos mediúnicos são adrenérgicos, você tem um batimento cardíaco maior, aumenta a sua diurese, você percebe. Agora, se for para o mal, tem qualquer coisa aí que está errado. Se estiver inspirando para o mal, se está mandando você brigar com alguém, se está dizendo que você tem que brigar com seus amigos, se está dizendo que você está elogiando você, é complicado, tá? Te vai descendo. Se fica elogiando outros, também é complicado. Os espíritos benfeitores são discretos. Eles conseguem te elogiar em uma discrição tão grande que você consegue se sentir feliz, porque é justo que nós tenhamos reconhecimento dos nossos esforços. Mas não fica alisando o seu ego. Se alisar seu ego, ele pode ter toda a boa intenção do mundo, mas é para você ficar com o pé atrás. Ah, mas o espírito vai ficar ofendido. Se ele ficar ofendido, já é um sinal pior ainda de inferioridade. Espíritos não se ofendem, eles querem ser indagados. Indaguem. Está o tempo todo a espiritualidade dizendo isso. Indaguem os espíritos. Se ficar ofendido, ficar exclusivista, está mais para um espírito obsessor. Que é bem-vindo, viu? Eu digo, você não tem que ficar escorraçando os irmãos, não. Pelo amor de Deus. Mas só que nós temos que ter a lucidez de distinguir. Os espíritos têm bom senso. Eles não vão pegar uma reunião e vão botar um companheiro contra o outro. Não existe isso.
Ele não vai colocar você ao ridículo, ao ponto de você ser julgado pelos seus amigos ou criticado. Ele não vai fazer isso. Ele não vai te expor a isso. Eles podem ter espíritos com boa vontade que querem trabalhar, querem estudar, eles acham que estão fazendo bem, tem isso. Mas é você, espírita instruído, porque o Espírito de verdade nos diz: amai-vos, mas instruí-vos. A Maria diz para nós que justamente os espíritos nos ensinam, né? Então a Dona Ivone continua aqui. Muitas dessas entidades, porém, se debruçam sobre o nosso ombro e leem conosco. Olha que legal. Vocês imaginam você lá lendo aquele evangelho? Você está em companhia, você que não sabe, né? Mas você está em companhia, viu, Maria? Eu agora posso estar lendo aqui e ter N entidades, eu não sou vidente, mas pode ter N entidades aqui comigo, participando do estudo da Dona Ivone, com vocês, debruçadas sobre o meu ombro, lendo. Isso é porque ela era vidente, gente. Ela via, participava com ela assim, pau a pau, né? Muitas dessas entidades, porém, se debruçam sobre o nosso ombro e leem conosco, interessadas naquilo que estudamos, o que testemunha ser a vida espiritual simples como a nossa própria vida, a continuação desta tão somente. Temos observado que algumas de tais entidades colocam os óculos a que estavam habituadas, quando encarnadas para lerem melhor conosco. Geralmente são, como ficou dito, leituras escolhidas as que fazemos, ou do Evangelho, que projetem com vigor a personalidade e os feitos do Cristo, ou de obras espíritas que melhor toquem o coração. Assim sendo, esses pequeninos e sofredores se afeiçoam ao médium, que os ajudou nos dias difíceis, e se tornam amigos fervorosos para todo o sempre, estabelecendo-se então indissolúveis elos de fraternidade. Olha que coisa legal. Viram amigos. Às vezes não são espíritos de segunda ordem. Às vezes são espíritos que estão sofrendo. São espíritos que têm noção ainda de matéria, muito pegada à matéria. Mas vocês acham que não são dignos da nossa mediunidade? Nós achamos que comunicação boa é só de espírito superior. Quem disse isso? O codificador disse que era extremamente grato aos espíritos benfeitores superiores e àqueles que, através das suas dores e sofrimentos, contribuíram para a riqueza da codificação. Se não fossem esses espíritos, como é que a gente ia saber como é que funcionam as coisas? Então que a gente não relegue, não chute, não bote para fora, mas que a gente seja exemplo de ser querido bem por eles. Nas perguntas do Livro dos Espíritos que falam sobre os espíritos protetores, isso eu estou infiltrando aí na curiosidade de vocês, que falam sobre os espíritos protetores, eles vão lá distinguem, né, espíritos familiares, etc. Eles vão dizendo assim que espíritos familiares são aqueles que se interessam mais das coisas do dia a dia nossa. Vocês estão pensando que os espíritos superiores estão preocupados com o almoço? Ou está preocupado se você conseguiu marcar aquele médico? Talvez eles te ajudem no problema de saúde, mas marcar o médico não. Vocês acham que os espíritos superiores vão ficar tomando conta das tuas crianças para não fazer barulho, para você fazer estudo espírita? Não vão, né, gente? Mas nós temos amigos, e eu tenho alegria de tocar no meu coração, assim, ó, com a mão esquerda, de dizer que vários amigos, espíritos familiares, espíritos muitas vezes ligados à ignorância, ou atavismos religiosos, ou espíritos ainda que talvez tenham alguma coisa contra alguém, me ajudarem. Coisas que você diz assim, meu Deus, que coisa engraçada, como é que pode? Isso eu tenho certeza que se vocês raciocinarem, aconteceram na vida de vocês. Vamos lá andar pelas estradas fazendo amigos, disse Jesus. Eles são esses amigos, não é, Flor? Que intervêm na sua vida e que ajudam você no dia a dia. Lembra que vocês, muito mais do que pensais, os espíritos intervêm na sua vida, muito mais do que pensais. Muito mais. Então são esses
que nos ajudam, então vamos querer bem a eles. Não vamos achar, vixe, é obsessor, obsessor. Porque a obsessão é uma coisa assim tão pejorativa, né? Já pensou? Vocês já pensaram vocês serem espíritos? Como são? E o povo tá chamando vocês de obsessor? Obsessor. A palavra é essa. É a palavra correta para os espíritos que te induzem muitas vezes aos pensamentos cotidianos. É verdade. Não é? Mas, por caridade, por benevolência, vamos querer o outro que a gente deseja para nós. Né? Já pensou? Ah, não, eu só quero o Chico Xavier, o Dr. Bezerra de Menezes. Também. Mas o próprio Pedro, como é o nome? Pedro Camargo. Pedro Camilo, perdão. Estava tentando lembrar o nome dele. Pedro Camilo conta um caso na palestra dele. Porque estudo que não tem causa não tem graça, né? O Pedro Camilo conta um caso, já te passo, viu, Flor? Que um espírito de preto velho que caminha com ele. E ele era diffidente em italiano. Ele era desconfiado. Ele tinha assim, meio escabriado com esse espírito, porque a gente tem que ser mesmo. Tá certo, Maria? Um beijo pra você. A gente tem que ser desconfiado mesmo com o espírito, entendeu, gente? Não é que vocês vão aceitar, não é isso. Mas se apresentava com o Pedro Velho, com aquela postura da Umbanda e tal, e ele era cabreiro, realmente. Mas esse espírito demonstrou para ele, com a vivência, convivendo com ele, que era um espírito bom. Não era um espírito ainda livre dos atavismos, mas era um espírito bom. Isso não quer dizer que um espírito que se apresenta a padre não seja bom. Ou aquele que se apresenta a pai de santo não seja bom. Tá ligado à ignorância. Diferente. Ainda no espírito superior. Mas não quer dizer, coitado, que ele não trabalhe para ser bom, ou que ele também não faça o bem a alguém. Então, Pedro Camilo conta que essa entidade, ele estava voltando de uma cidade que tinha de fazer uma palestra de madrugada, e na estrada, essas estradas da Bahia, assim, muita luz escura, que ele foi caminhando assim, e invadiu uma vaca. E ele não sabia se ele freava, se ele não freava, ele ficou meio desorientado. E aí ele percebe o espírito desse preto velho, aparece e tira a vaca da estrada. Se ele tivesse batido na vaca, adeus Pedro Camilo. Tirou a vaca da estrada, salvou ele. Ah, mas Deus permitiu, claro. Não era para o Pedro Camilo morrer? Claro que não era. Mas ajudou, não ajudou? Era um espírito que mesmo ainda semi-materializado, e para poder ter ação direta sobre um ser material como uma vaca, ele tem que ser semi-materializado, ajudou ele. Então, muito obrigada aos irmãos que na sua simplicidade, que ainda não está desenvolvido intelectualmente, que às vezes ainda tem alguma coisa contra alguém, mas às vezes querem bem a nós. Então vai o nosso carinho de agradecimento a essas pessoas que, livres do corpo material, são benfeitores no pouco que eles podem dar, mas são, não é? Tô passando para a Florzinha. Oi, som ok? Bem rapidinho. Quero dizer uma coisa para vocês, tá? Eu já continuo, Zaninha, falando contigo. Então, assim, ó, tá repassando de novo aquela novela Viagem, vocês se lembram? Que foi uma novela com o maior cunho de espiritismo que a gente, né? E a gente, olha o que é importante, é bem como os espíritos dizem. Já tá quase no fim, é verdade. E os espíritos dizem que cada vez que a gente repete a leitura do mesmo livro, tu já passou por algumas coisas em relação a experiências na tua vida e tu vê de maneira diferente. Mas ali tem um rapaz que se tornou um espírito obsessor, que ele está no umbral, às vezes ele desce na terra para atormentar e se vingar daquelas pessoas, os desafetos, as pessoas que ele não gosta. E esse rapaz, é claro, usa a energia da mente dele para prejudicar os outros. Ele intui
as pessoas a se agredirem, a brigarem na família, uma série de coisas assim. E tem um rapaz que é espírita e que está reencarnado, que constatou não, essa não é bem a palavra, não é a constatação. Que ele disse assim, mas ele é o ator, isso aí, mas ele pode muitas vezes não querer fazer o mal porque ele tem o livre-arbítrio. Em relação a um rapazinho lá que estava sendo obsidiado por esse Alexandre e tal, então eu achei maravilhoso uma coisa dessa, porque nós muitas vezes vamos ser parte desse sofrer, não fizer nada, porque a gente tem na consciência da gente o que é certo e o que é errado. Então, assim, quando a gente não vai por esse caminho, eles podem nos obsidiar à vontade. E o que nos torna forte? O nosso estudo e o nosso trabalho no bem. Já estou passando, Juliana. Disso aí, essa constatação para mim foi maravilhosa. Naquele tempo eu não vi. Você tem razão, Flor. A lei de Deus está escrita na consciência do homem, não é? É que muitas vezes, pela ignorância... Vocês sabem que para poder a gente ler, a gente tem que aprender a ler. Se vocês não tivessem feito a escola primária, vocês não saberiam ler. Então a lei de Deus está escrita na consciência do homem. É que nós somos analfabetos, muitas vezes. É através da evolução que nós vamos nos instruindo e liberando a ignorância. E nós vamos, a partir daí, ganhando mais livre-arbítrio para trabalhar, não é? Então, às vezes, eu tenho um grupo espírita aqui na Itália, estava lidando com as meninas ontem, e a gente conversando o seguinte, que muitas vezes o algoz de vocês, aquela pessoa que cria dificuldade na sua vida, que muitas vezes transforma a sua vida em uma desgraça. Infelicidade total. Aquela pessoa que você não quer ver na sua frente porque sabe que ela vai te fazer um mal. Às vezes aquela pessoa que você vê por perversa, ela tem um lado tão bom para outra. É aí que vê as intervenções. Ela é amada. Porque os espíritos dizem que nós temos nosso lado bom. E aquela pessoa é boa para alguém. E ela é um benfeitor para aquela pessoa, gente. E isso é complicado a gente entender. Mas não é tanto quando nós sabemos das verdades espíritas. Por isso que nós temos que entender da reencarnação, porque se nós não entendermos da reencarnação, tudo fica difícil. Só a reencarnação justifica, porque o marido às vezes nos maltrata, ou a esposa nos pesa, ou a sogra nos cria inferno de vida, ou aquele filho não é o filho ideal. Só através da reencarnação. Porque através dela, nós conseguimos desenvolver em nós uma complacência, uma serenidade, uma compreensão da justiça de Deus que nós não encontramos em outro lugar. O Dudu tinha colocado para nós, eu congelei a tela para eu voltar para eu ler. Você sabe que eu fiquei por um tempo fora da mesa de psicografia e uma amiguinha espiritual veio do meu lado e disse: "Por que, tio, que o senhor não está na mesa? Eu sinto sua falta lá." E o médium da mesa recebeu e escreveu sobre isso antes disso. Foi um pitaco para que eu largasse um pouco a sustentação e trabalhasse na mesa, que era importante para eles. Era uma criança que veio me dar esse pedido. Eles então, sempre sabendo o que fazemos. Voltei à mesa na semana seguinte e foi extremamente importante esse pedido da menina. Que coisinha bonitinha, né, Dudu? Muito legal isso. Para você ver, né, Dudu, que a ajuda que vem através da espiritualidade tocou o coração do pessoal. E, meu amigo, faça por merecer. Demonstre a sua credibilidade, o seu estudo, a sua disciplina. Entenda que a mediunidade é feita de disciplina. Não foi um voto de confiança das pessoas da mesa, dos encarnados. Ah, não foi não. Foi um voto de confiança da espiritualidade te trazendo de volta. Então, você tendo essa visão, realmente, meu irmão, faça por merecer. Não é faça por merecer confiança, se dedique a isso. Perceba
onde foi o porquê do afastamento e tente entender no que você pode melhorar agora nessa sua volta, tá certo, Dudu? Eu fiquei feliz, porque eu sabia dessa sua dificuldade. A Ana colocou para nós: existe por parte de kardecistas preconceito sobre algum tipo de espíritos como Preto Velho e Exu? Não é que existe preconceito, existe um mau entendimento da realidade do que eles significam. É isso que nesse estudo que a gente está trazendo aqui, um esclarecimento sobre tal situação. Nós temos que entender que por mais que são bons, Ana, Preto Velho, Exu, aqueles que sejam espíritos de atavismo religioso, ainda não são espíritos com a sabedoria adequada, não são espíritos superiores. São como nós, que como podemos fazer o bem, muitas vezes podemos errar. Você entende? É lá que a gente tem que entender, a distinguir, tendo a realidade, a sabedoria de distinguir sem ter preconceito. Porque ter preconceito é outra coisa. Mas também não pode dizer, foi Preto Velho, fulano é espírito superior. Os espíritos superiores, dentro do livro dos médiuns, é bem esclarecido. Por isso que eu aconselharia o estudo do livro dos médiuns com muito detalhe. É muito importante esse estudo, certo? A Ana colocou para nós ainda. Seria então desconhecimento sobre esses espíritos? Seria não entender direito o propósito deles. O Dudu, por exemplo, falou de um espírito de criança. Eu estou dando o exemplo do Pedro Camilo, do espírito Preto Velho. Eles não têm noção das realidades do universo, que não estão ao alcance de todos. Isso alcança com a evolução. Como eu um dia vou alcançar, como o nosso irmão Preto Velho vai alcançar. Entendeu? Eu sei, por exemplo, que existem espíritos ligados ao meu passado reencarnatório, com atavismos religiosos ligados a mim. Eu quero bem a eles, os respeito, mas eu não vou sustentá-los no sentido de espírito superior. Eu vou me confiar em espíritos superiores e eles hão de não se ofender. Você entende? Mas eu os respeito e os quero bem, porque quando eu passo um aperto, muitas vezes são eles que vão ao meu socorro. Então, com que direito, não é? Nós vamos desconsiderar. Mas, por exemplo, Ana, se você tiver uma dor e precisar ir para o médico, por mais que o nosso irmão que trabalhe na limpeza do hospital mereça o nosso carinho, respeito e amor, mas você não vai confiar nele a operação. Você vai confiar no cirurgião, a sua operação. Vocês entendem? Cada um vai representar no mundo espiritual o seu papel no tempo da sua evolução, porque todos nós precisamos de tudo. Aí dizem a resposta dos espíritos, é aí que tudo se encaixa, tudo se encadeia. Nós somos necessários. Por isso não podemos nos sobrepor e nos sentir melhores do que os outros. Os espíritos superiores não sentem-se melhores do que os outros. O Dudu colocou para nós, cada um com seu ofício e no seu tempo, né? Terreno, ou seja, no mundo espiritual também, né? A Regina colocou para nós, informou o Dr. Bezerra de Menezes que trabalha, inclusive, como Preto Velho Sesumã. Muitas vezes aparece como Preto Velho. Alguns relatos que nós temos, né? Para ser aceito mais as ideias dele. Eu vou marcar onde eu parei aqui. A gente passou um tempinho, mas o estudo foi... Eu achei assim muito bom o estudo, a participação de vocês. Aí eu me empolgo e passo mais do normal. Vou marcar aqui para semana que vem. E nem cheguei onde eu queria, vocês sabiam? Eu queria ter chegado num lugar, ter trazido um relato de aparição da Revista Espírita, mas não deu, vai ficar para semana que vem. Então eu convido vocês para uma prece, porque não tem como falar de espíritos superiores, não tem como falar de vida depois da vida, não tem como falar de espiritismo sem falar do Cristo e do Consolador prometido, que foi revelado e prometido por Ele mesmo. Então, fechando os nossos trabalhos sempre em oração, porque nós temos que ser gratos. Nós devemos agradecer a Deus, Pai Criador de todas as coisas, Criador do universo, Criador do mundo, Criador de cada ser existente nesse planeta, de cada um de nós. Não tem coisa mais maravilhosa do que entender a presença de Deus dentro de nós.
de saber que Deus está, seja dentro de nós como fora de nós. E nisso não nos dá exclusividade sobre o Criador. Deus não é meu e não é teu. Deus é nosso Pai. É Pai nosso que estás nos céus, não meu Pai que estás nos céus. Então, obrigado, Jesus. Obrigado pelo esclarecimento que nos tem dado através do teu Consolador prometido, que é o Espiritismo. Que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, a cada estudo, a cada interação, a cada momento de confraternização com os nossos amigos. Agradecemos também aos espíritos amigos que nos assistem, cada um deles. Agradecemos também àqueles que nos testam, porque eles a nós nos são professores. Muito obrigado a todos vocês que com o coração predisposto a aprender se encontram aqui conosco todos os dias e que essa amizade se consolide ano depois ano e já nós somos amigos, profundamente amigos em 10 anos de trabalho, não é? Então, que Jesus nos abençoe e que os espíritos amigos nos inspirem para o bem, hoje e sempre. Graças a Deus.